Estes, quando fazem este procedimento de expandir a palavra de Deus, eles tiveram certos conhecimentos que eles transmitiram para a sociedade. Que Deus é assim, temos que fazer assim, sigam Deus assim. Então, foi conhecido como livro de João. Vem Pedro, Deus quer assim, tem que ser assim. Foi conhecido como teologia de Pedro. Okay. Vem Barrabás, para aproximar-se de Deus tem que ser assim, tem que fazer assim. Foi conhecido como também teologia de Barrabás. E foi se juntando todas as teologias e foram juntando todos esses conhecimentos num só único lugar, que é a Bíblia. Deixa eu ver se... Estás a perceber que é uma junção das palavras de Jesus e também dos discípulos de Jesus. Então está-me a dizer que, resumindo, que a Bíblia não é inspirada por Deus. Não. Essa parte eu não posso... Não, no seu ponto de vista, quando nós estamos um assunto como este é um debate, mas na sua explanação parece ficar claro que está a dizer que a Bíblia é junção de ideias humanas. Quer dizer, é junção daquilo que Jesus veio pregando. O que eu quero dizer é de que sim, temos ideias humanas na que Bíblia. Vieram dos discípulos de Jesus. Mas então, a Bíblia é... Há quem diz, dos teólogos cristãos, sistemático neste caso, há quem diz de que estes conhecimentos que eles transmitiram e colocaram dentro da Bíblia foram inspirados por Deus. Há quem diz? Há quem diz. Na sua teologia? Exatamente. Na sua... Agora, há que pesquisar dentro da Bíblia. Será que Jesus, ele afirmou de que as palavras que eles colocaram dentro da Bíblia foram inspiradas por Deus? É aqui onde surge esta dúvida. Só que agora eu coloco uma pergunta para si, como alguém que fez a teologia. Okay. Qual é a resposta para essa pergunta? Obviamente que é uma junção de ideias de seres humanos com a palavra de Deus. É uma fusão, é um casamento de conhecimentos humanos que refletem o cotidiano vivido por crentes e uma junção da palavra de Deus. Quer dizer, eles acreditaram em Deus, seguiram a palavra de Deus e, segundo aquilo que eles compreenderam neste intervalo, eles fizeram como palavra de Deus. É isso que eu acredito na minha teologia. Antes de passarmos para o Corão, o que vai acontecer se eu acordar amanhã, produzir um livro, publicitar e dizer que eu fui inspirado por Deus? O que faria as pessoas não acreditarem? O que lhes faz acreditar que a Bíblia foi inspirada por Deus? Sobretudo, falamos dos apóstolos. Qual seria a diferença? Um livro produzido por mim e dizer que fui inspirado por Deus. Dormi, Deus veio, inspirou-me e eu amanheci e escrevi. Qual seria a diferença desse meu livro e o livro Bíblia? Uma vez estamos a dizer que é um livro que foi produzido pela mistura de ideias dos apóstolos que seguiram Jesus. Qual seria a diferença desses dois livros? Ou estamos a nos basear apenas na fé? De que, ouvimos, então vamos acreditar. The Coach não seria o primeiro. Cacó Felipe já o fez. Honório Cutano já o fez. John Williams já o fez. Acreditamos nesses livros? Espera, estou a vir. Eles já o fizeram. Temos o livro de Cacó Felipe, do Honório Cutano. Eles acordaram de um dia para o outro e disseram: eu sou profeta. Exato. Será que um profeta, nós, os teólogos, estudamos a teologia para negar este tipo de conhecimento, este tipo de crença, este tipo de argumento? Porque maior parte dos cristãos dizem que até então existe sim profecia. Se eu venho e faço a propagação da palavra de Deus, eles consideram a mim como profeta. Mas eu penso diferente. Por quê? Eu posso fazer a propagação da mensagem de Deus
por orientação do profeta que fez aquele procedimento. Mas não diz que eu sou Profeta. porque Pedro, Barrabás, João e os demais seriam profetas. Quem sou eu, Sani? Quem é de coxo para ser profeta e Pedro, Barrabás e os outros não serem profetas? Se viveram com Jesus, aprenderam com Jesus. Então, Por que eu e não eles? então vamos dizer, os livros de Honório Gutani, John Williams são livros falsos, ou São eles no- são profetas falsos. Obviamente. Obviamente. Por que essas práticas, no seu entender? Por que eles dizem ser profetas e produzirem livros e ainda continuarem na sociedade sem um julgamento ou sem uma profunda análise sobre o que eles fazem e colocar no devido lugar? Em tempos atuais, onde a ciência está expandida, onde temos a globalização também dos demais conhecimentos, seja religioso, assim também como científico, obviamente que iremos presenciar tais pessoas, mesmo depois dele também irão existir pessoas semelhantes que irão propagar este tipo de mensagem. Então, o que eu digo para a sociedade: buscai aprender, na verdade, o que é religião. Buscai aprender quem é Deus. Porque nós não podemos acreditar numa coisa sem primeiro buscarmos o conhecimento. O conhecimento liberta-nos de muita coisa. O ser humano foi dado uma capacidade muito ampla, diferente dos animais. O ser humano foi dado uma capacidade da qual Deus irá o questionar para quem acredita que o amanhã existe, que é o cérebro, o raciocínio. Isso não é para usar só para coisas banais, não. Devemos usar o cérebro para coisas também importantes, coisas sérias. Então, todo ser humano é convidado a buscar o conhecimento, aprender, pesquisar, aprofundar a sua religião. Quais são no seu entender, qual é a finalidade de práticas como desses senhores que nós mencionamos aqui? Para mim, Honório Gutano, Cacó Felipe, John Williams e os demais são falsos profetas. Qual é a finalidade deles? Na religião, não se brinca com a palavra de Deus. Qualquer tipo de pessoa que se assemelhar ou buscar ser aquilo que ele não é e morrer com esse comportamento, vai para o inferno. O que nos faz acreditar que são falsos? Porque nos tempos atuais não existem profetas. Existem pessoas que fazem a propagação daquilo que é a palavra de Deus. São coisas diferentes. Pregador e profeta são coisas diferentes. Profeta é escolhido por Deus. Por que via? E depois de Deus o escolher como profeta, Deus é quem diz que sim, existe profeta. E a profecia já foi selada. Mas qual é o meio que Deus usa para escolher profeta? O que nos faz não acreditar que Joe Williams, entre outros, não são profetas? Qual é o meio exato? Nas demais escrituras, se formos a voltar para o Alcorão, diz que a profecia já foi selada por Muhammad, conhecido como Maomé na teologia. Ok? E quando vamos também para a cristã, diz que Jesus, ele propagou a mensagem de Deus. E depois vieram os discípulos que fizeram este procedimento. Então, obviamente, que Jesus fez o seu trabalho e os que vieram depois dele como seguidores, também fizeram o trabalho. Então, os que forem a vir também sigam o mesmo caminho, mas não digam que são profetas. São coisas diferentes. Não sei se está a perceber o meu pensamento. Sim, compreendo. Esta é a linha de pensamento que eu... Perfeito. Só para recuarmos e voltarmos à base dessa questão, estamos a falar agora da questão da Bíblia como um livro inspirado por Deus. E dava resposta sobre a mistura de ideias de pessoas que andaram com Jesus. E quanto ao Alcorão? O Alcorão
é um livro sólido que Deus, Ele sozinho, colocou-se de forma primordial a guardá-lo, protegê-lo. Desde que o Alcorão foi revelado, nunca antes foi feito nenhuma ramificação. Assim como foi revelado, até então, irá continuar. Por isso, podem queimar todos os livros que nós temos do Alcorão, até 6 horas da manhã já temos novos livros, porque todo ele foi memorizado, porque são palavras de Deus. Vamos lá queimar a Bíblia. Eu dou esse desafio, né? Como um teólogo, vamos lá queimar a Bíblia, todas as Bíblias. Vamos ter uma Bíblia até amanhã às 6 horas? Não, porque são junções de palavras de seres humanos. Qual é a sua religião? É teólogo, estudou sobre teologia global. Exatamente. Mas qual é a religião que professa? Eu sigo a religião da unicidade de Deus, que diz que Deus é o único e deve ser adorado. A religião de todos os profetas. Qual é a religião? A religião de todos os profetas é Deus é um só. Essa é a religião de todos os profetas. Unicidade de Deus. Sabe por que eu não gosto de dizer religião muçulmana? Porque quando eu digo religião muçulmana, os demais telespectadores compreendem a religião que trouxe Maomé. Ok. Na cadeia ou na corrente dos profetas, a mensagem era única. Deus é só um e único. Essa era a mensagem de todos os profetas. Okay. O que diversificava de todos eles são as práticas. A forma que eu rezava, como Jesus, não é a forma como Abraão rezou. Mas a palavra de Deus era única. Mas as práticas eram diferentes. Da forma que Jacó, ele jejuou, não é como Maomé jejuou. Mas Deus disse para jejuar. Está a perceber, né? Certo. Então, os profetas tiveram uma oportunidade de eles ensinarem à sociedade como praticar aquilo que Deus revelou. Então, cada profeta veio com a mesma mensagem de que Deus é só um e único. Não pode ser associado com uma outra divindade. O que diversificava deles são as práticas. Compreendo. Rezar, jejuar. Essas são práticas, obviamente. Então, isso sim é que era a diferença. Então, a religião de todos os profetas é única. Deus é um. Isso é religião. As práticas refletem os ensinamentos de um profeta. Ok. Percebe? Percebo. Reflete os ensinamentos de um profeta. Mas a religião é única. Deus é um só. O que difere da religião muçulmana? Então, não há nenhum profeta que nós devemos humilhar ou ir contra ele, fazer campanha contra ele. Não. Todos os profetas são de Deus. Os verdadeiros, claro, né? Os mencionados no Alcorão, na Bíblia. Exato.